Capítulo 7. O Abismo dos Esquecidos. A noite caiu pesada, carregando uma atmosfera de silêncio quase absoluto que parecia envolver cada rua, cada esquina, como uma cortina de trevas que não desejava deixar nada escapar. A névoa espessa insistia em envolver tudo ao redor, moldando sombras que pareciam querer engolir os limites entre o que era real e o que se tornava sombra na imaginação de Serafina. Ela caminhava lentamente pelas vielas desertas, seus passos suaves, tocando o pavimento de pedras enrugadas pelo tempo, enquanto seus olhos vasculhavam com atenção cada detalhe na escuridão, cada sussurro, cada movimento que a sombra pudesse esconder. As sensações de ser observada, de estar sendo perseguida por algo que ela não podia ver claramente, permaneciam em sua mente, como uma marca que se gravara na sua alma, a sensação de alguém ou algo se aproximando silenciosamente, uma presença intangível que se alimentava do medo e da dúvida, se tornava cada vez mais forte. Serafina sentia uma força invisível, uma energia perturbadora que lhe atormentava os sentidos, como se estivesse caminhando por um limiar, uma linha tênue entre a certeza de sua missão e o abismo do esquecimento que a ameaçava arrastar para dentro de si mesma. No profundo silêncio, uma voz começou a sussurrar uma lembrança, uma história guardada na sombra do seu próprio passado, que ela tentara esquecer. Era uma voz de alguém que ela reconhecia, mas que parecia distante, quase esquecida, uma voz que carregava um peso de horas longas e de segredos enterrados na poeira do tempo. Era uma lembrança que surgia de forma súbita, uma lembrança que, na sua essência, carregava a revelação de que ela precisaria confrontar aquilo que seus antepassados tinham sepultado há muito tempo, algo que permanecia vivo na sombra do esquecimento, esperando para ser despertado. A sua jornada a levou até uma porta de madeira envelhecida, quase escondida por uma parede de outros edifícios menores, diluída na escuridão. Essa porta era a entrada de um espaço que poucos ousariam atravessar, um limiar entre o presente e um passado muito mais sombrio, um mundo de memórias enterradas e de revelações perigosas. Com um esforço firme, Serafina empurrou lentamente a antiga porta que rangeu ao abrir, revelando um espaço claustrofóbico, repleto de pergaminhos empoeirados, objetos de culto, imensas estatuetas de deuses esquecidos e símbolos ancestrais, tudo carregado de uma energia quase palpável, pulsando com histórias de tempos de paz e guerra, de pactos selados na força do sangue e do fogo. Cada pergaminho, cada símbolo, carregava em si um mistério que ela nunca quis decifrar, mas que agora parecia exigir sua atenção, seu entendimento. À medida que folhava os rolos antigos, o ar começava a ficar mais pesado e uma sensação de presença vibrante, quase como uma respiração inquieta, começou a encher o ambiente. Naquelas páginas desgastadas, ela descobriu narrativas de um tempo em que o bem e o mal se confrontaram. Uma batalha eterna que tinha sido enterrada por gerações, na esperança de protegê-la de uma força devastadora, que ainda assim nunca fora completamente derrotada. A leitura revelou uma verdade tormentosa. Aquilo que ela buscava vencer, na verdade, não era apenas uma força externa, uma entidade que se escondia nas sombras, mas uma manifestação de um vazio na alma, um abismo que se alimentava de memórias traídas, sonhos esquecidos, segredos não revelados, lágrimas não choradas. Era uma sombra que rastejava pelas fissuras do esquecimento, uma presença que se alimentava do medo não dito, da dor não enfrentada, do rancor acumulado ao longo do tempo. Aquela entidade era, na sua essência, o reflexo do próprio medo de lembrar, uma força que se escondia na sombra da memória, esperando seu momento para se refazer,
para recuperar o que foi roubado, para recuperar aquilo que, por medo ou omissão, fora apagado e escondido. De repente, um sussurro, quase disforme, cortou o ar daquele espaço silencioso. Uma voz de uma quietude inquietante, vindo de alguma região escura além do alcance da visão, vibrando na atmosfera com uma força que parecia gerar ondas de calor e frio ao mesmo tempo. Serafina virou na direção daquela fonte invisível, mas nada viu além das sombras, que dançavam carregadas de uma presença indescritível. Sua mão tremia ao segurar o pergaminho, mas ao mesmo tempo ela sabia que naquele momento aquela peça envelhecida representava a chave para entender aquilo que lhe causava uma sensação persistente de fragilidade e de perigo. Ela precisava confrontar o abismo, não apenas como uma jornada física, mas como uma travessia interior que a levaria ao mais profundo dos seus próprios medos e memórias. Se ela avançasse, precisaria encarar não o que estivesse diante de si, mas o que carregava dentro de si mesma. O abismo, na sua essência, era uma entidade que alimentava-se de emoções, dons esquecidos, dores acumuladas, uma força que se nutria de tudo aquilo que ela até então preferira esconder. Era um lugar onde os esquecidos, traídos, amaldiçoados estavam condenados a vagar eternamente, presos sem esperança na vastidão do nada, consumidos pelo peso de uma história que ninguém quis recordar. A leitura das antigas escrituras improvisadas trouxe à tona uma revelação assustadora. Aquele que ela buscava enfrentar não era apenas uma força exterior, uma energia maligna que se escondia na sombra, mas uma entidade que se alimentava do esquecimento, do silêncio, do não dito. Era uma sombra que se nutria do que se esquecia e que, se não fosse contida, poderia se transformar na maior ameaça de todas. Um novo sussurro surgiu naquele espaço, agora quase imperceptível, vindo de algum lugar além do alcance da audição, uma voz que parecia estar em todos os cantos ao mesmo tempo. Serafina se virou, tentando localizar a origem, mas só conseguiu sentir o peso daquela presença. A sensação de que aquilo que ela buscava, de fato viva e pulsante na escuridão, aguardava o momento de se mostrar, de se refazer, a deixou ciente de que a batalha que enfrentava era muito maior do que ela imaginava. Seu coração bateu forte, seu corpo ficou tenso e a sua mão se fechou firmemente ao redor daquele pergaminho antigo, como se sua única esperança de sobrevivência estivesse naquele pedaço de história carregada de poder ancestral. No silêncio esmagador, ela percebeu que aquela via, que ela se preparava para atravessar, não era apenas um caminho de pedras e símbolos. Era uma jornada de transformação, uma imersão que a levaria ao limite do esquecimento mais profundo, um lugar onde sua própria essência precisaria ser confrontada para que ela pudesse emergir ou ser consumida pelas trevas eternas que se escondiam no abismo. Porque o maior perigo não era apenas a força que se manifestava na sombra, era o que a sombra prometia engolir. Cada memória, cada esperança, cada pedaço de quem ela era, e que, se não fosse protegido, desapareceria para sempre no vazio daquele abismo ancestral. Ela sabia ali, no fundo do seu coração, que sua batalha mais difícil ainda estava por vir, e que, para salvar a cidade, precisaria mergulhar na escuridão, enfrentando seus próprios fantasmas e os esqueletos enterrados na sua própria história. Somente assim poderia colocar fim ao que há muito tempo começara a se fazer presente nos sonhos e nas sombras que habitavam suas lembranças mais profundas.